dia, criancinhas, boa tarde, boa noite, o horário é você quem faz, né? Você que vai escolher a hora que você vai assistir esse vídeo, tá? E esse que vos fala aqui, se vocês já tiverem esquecido, é o professor Fabiano, tá bom? Bom, pessoal, então nós estamos nas nossas aulas de técnicas laboratoriais, tá? E na verdade, criancinhas, a gente está falando o quê? Deixa eu só trocar a ponta da caneta, como sempre, né? Deixa eu colocar aqui, é melhor. Bom, a gente está falando de provas de atividade reumática, tá? As provas de atividade reumática, elas são compostas do quê? Pelo exame de VHS, ASO, PCR, fator reumatoide e mucoproteína. Então é um conjunto quê? De 5 exames, tá? Eu já expliquei para que serve esses exames da atividade reumática, né? Das provas de atividade reumática, tá certo? Ah, professor, eu não sei. Pega os vídeos anteriores e vai assistir, né? Se você assistir os vídeos anteriores, você vai o quê? Você vai entender o que o titio está falando, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando. Bom, pessoal, olha só. Na aula passada, a gente já falou sobre o VHS, né? A velocidade de hemossedimentação. Vocês também já sabem para que serve o VHS, nas aulas passadas. E eu também falei com vocês, até numa aula ao vivo, eu falei com vocês o quê? Sobre a técnica do exame de VHS. Vocês viram o tanto que é simples, o tanto que é fácil, né? Aceitam chá? Bom, então, pessoal, olha só. A gente já viu o VHS. Agora a gente vai passar para o segundo exame da prova de atividade reumática, né? Que é esse exame aqui, ó, o exame de ASO ou ASLO, né? O que significa ASO? Significa anti-streptolizina O, tá? E para a gente fazer esse exame, ele também é um exame que é muito simples, muito fácil de ser feito, tá bom? Para a gente fazer esse exame, a gente vai precisar desse kit, né? Esse kit a gente compra em lojas especializadas, tá? Lojas que vendem produtos para laboratório, tá bom? Então esse kit aqui, ó, tá vendo? Ele dá para fazer 100 testes, né? 100 testes, tá bom? Olha só, eu vou ter esse reagente aqui, que eu vou chamar de látex, né? Vou ter um controle negativo e um controle positivo. Essa placa de fundo escuro e uns bastõezinhos aqui, né? Esses bastões são para mim estar o quê? Mexendo aqui, tá bom? Isso aqui é uma lâmina, tá? É uma lâmina de fundo escuro. Nas aulas práticas eu vou estar mostrando para vocês como que isso aqui é bonitinho, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Então, entendidos o kit? Nós temos o que? Um látex, que é um reagente, nós chamamos de reagente de látex, né? Um controle positivo e um controle negativo. Eu vou explicar isso mais pra frente aqui. Bom, primeira coisa, criancinhas, para que serve esse exame? O exame de ASO, vamos ler juntos, ó. O exame de ASO detecta a presença de streptolizina O, que é uma substância produzida pela bactéria Streptococcus pyogenes. O que vai acontecer? Vocês lembram eu falando para vocês que a febre reumática ela é desencadeada pelo Streptococcus pyogenes, né? Pela bactéria Streptococcus, às vezes numa infecção de garganta. O que vai acontecer, criancinhas? Essa bactéria, ela produz a streptolizina, uma toxina, né? E essa toxina, ela vai ficar o quê? Circulando no nosso sangue e depois ela vai gerar o quê? Os chamados anticorpos anômalos, tá? Eu expliquei isso aí para vocês. Então, esse ASO, ele vai detectar a presença dessa substância produzida pela bactéria no sangue, ó. Streptolizina O, né? Streptolizina O. Tá certo, criancinhas? Então, eu vou estar pesquisando a substância que a bactéria Streptococcus pyogenes produz, tá? Quer dizer, se eu encontrar essa substância aqui no meu sangue, o que vai acontecer? Significa que o paciente ele entrou em contato com essa bactéria, né? Essa bactéria está presente no organismo dele, tá certo? Entendidos então? Quer dizer, o exame de ASO vai servir para isso, olha só. Se por acaso o exame de ASO der positivo, significa dizer que
o paciente entrou em contato com a bactéria Streptococcus pyogenes, tá certo? Streptococcus pyogenes. Ele tem a bactéria Streptococcus pyogenes. Se por acaso o exame der negativo, significa que esse paciente ele não tem a bactéria Streptococcus pyogenes. Ele não entrou em contato com a bactéria Streptococcus pyogenes. Tá certo, criancinhas? Manha, né? Positivo, tem a bactéria. Negativo, não tem a bactéria. Qual que é o problema que essa bactéria dá? Geralmente ela dá o quê? Uma infecção de garganta. E essa infecção de garganta pode vir a se transformar o quê? Na febre reumática. Aquilo que o titio já falou para vocês nas aulas passadas. Servidos? Bom, pessoal. Então, ótimo. Beleza. Se vocês tiverem alguma dúvida, de criancinhas, quiserem me perguntar alguma coisa, podem estar perguntando lá na plataforma. Lá na plataforma sempre eu deixo lá um fórum de dúvidas, tá? E lá nesse fórum de dúvidas você pode escrever que o titio vai estar respondendo para vocês depois, né? Acho legal até vocês assistirem esses vídeos com um caderninho, né? Com um caderno, anotando o que eu estou falando, né? E depois, eu tenho uma dúvida, anota a dúvida, depois vai lá e pergunta para mim, tá bom? Bom, pessoal, então tá, vamos para frente. A teoria para que serve, vocês já sabem, né? Então vamos lá. Qual sessão que a gente vai fazer esse exame? Sessão de imunologia, tá bom? Aula passada eu esqueci de falar para vocês. A sessão que se faz o exame de VHS é na sessão de hematologia, tá? Então o VHS é feito na sessão de hematologia. Já o exame de ASO, ele é feito o quê? Na sessão de imunologia. Tá bom, criancinhas? Bom, o princípio. Qual que é o princípio que nós vamos, que vai reger esse exame? É o princípio da aglutinação. Quer dizer, eu vou colocar em contato com o soro do paciente partículas de látex, né? Essas partículas vão ter um anticorpo contra a streptolizina. Quando essas partículas se encontram com a streptolizina no sangue do paciente, elas vão o quê? Elas vão se amontoar, elas vão se aglutinar, né? Então, quando o exame é positivo, nós vamos ter uma aglutinação, né? Nesse caso, vai ser uma aglutinação de partículas de látex. Lembra quando a gente fez lá na prática o exame de grupo sanguíneo? O grupo sanguíneo também tinha aglutinação. Quando, por exemplo, ele dava lá A, AB, né? O positivo, negativo, né? Se vocês lembrarem disso aí, vocês vão lembrar o que é uma aglutinação. Foi o primeiro examezinho que a gente fez lá no primeiro módulo, né? Antes da famigerada pandemia, né? Bom, pessoal, então é o princípio que da aglutinação. A gente vai ver isso na prática, tá bom? Bom, pessoal, olha só, amostra. Que tipo de amostra que a gente vai utilizar? E aí ficou feio o slide do titio aqui, ó. Soro, a gente vai utilizar o soro. As anti-streptolizinas O são estáveis por 48 horas, entre 2 e 8 graus Celsius. Quer dizer, essas amostras, criancinhas, de soro, ela pode ficar até 48 horas guardada na geladeira, que elas ainda vão funcionar, né? Que elas ainda vão funcionar, tá bom? Outra coisa, criancinhas, é o seguinte, a gente também pode congelar esse soro. Se a gente congelar esse soro, ele vai ficar estável por mais 6 meses. Professor, eu não estou entendendo o que é o soro, né? O que é esse soro, tá? O que pode ser esse soro? Deixa eu ver aqui se vai funcionar aqui, ó. O que é o soro, né? Esse soro é o seguinte, você vai coletar o sangue do paciente sem o quê? Sem anticoagulante. Você vai esperar coagular. A hora que coagulou esse sangue, você vai colocar lá na centrífuga por 5 minutos. Depois dos 5 minutos, o que vai acontecer? A parte de cima, que é a parte líquida, vai ficar em cima, e a parte de baixo vai ser a parte sólida. Vai ficar igual aqui a canetinha do titio, ó. Uma parte vermelha e aqui em cima uma parte o quê? Uma parte
líquida, né? Essa parte líquida amarelada aqui nós vamos chamar o que? De soro. E essa parte aqui não vai servir para nada, né? Nós já fizemos isso na prática também, eu já mostrei isso na prática para vocês. Então nós vamos utilizar o soro, tá? Para fazer o que? Esse exame, tá bom? É legal que o paciente esteja em jejum, mas se ele não estiver em jejum, não tem o que? Não tem nenhum problema, tá? Não tem nenhum problema, tá bom? Entendidos então, criancinhas? Olha só, aí tem outra coisa aqui, olha só, amostras hemolizadas, né? O que vem a ser essas amostras hemolizadas, pessoal? Essa amostra hemolizada é quando, por algum motivo, as hemácias vão arrebentar e liberar hemoglobina nesse soro, tá? E aí o que vai acontecer? Essa amostra ela vai ficar o quê? Avermelhada. Então, uma amostra de soro avermelhada, nós dizemos que ela está hemolizada. Ela não é legal para a gente o quê? Para a gente fazer o exame também, tá bom? Então, se por acaso o meu soro, quando eu separar, ele ficar hemolizado, ele ficar vermelho, eu vou ter o quê? Que coletar uma nova amostra do paciente. Eu vou mostrar isso para vocês na prática também, tá bom? Outra coisa também é o seguinte, ó, amostras lipêmicas, tá vendo aqui, ó? Amostras lipêmicas. Não é adequado eu estar usando essas amostras lipêmicas. Professor, o que é uma amostra lipêmica? Uma amostra lipêmica é quando o soro ele vai ficar esbranquiçado, tá? Ele vai ficar esbranquiçado por quê? Devido à presença de lipídios, devido à presença o quê? De gorduras, tá? Então, se a amostra estiver muito lipêmica, ou seja, muito esbranquiçada, eu vou ter que coletar novamente do paciente, tá bom? Então, eu não posso usar nem amostras hemolizadas, que é uma amostra com soro de cor vermelha, e nem uma amostra lipêmica, que é com soro que é com soro de cor o quê? De cor esbranquiçada, tá bom? Elas podem provocar o quê? Podem provocar alterações no meu exame. Alterações no meu exame. Tá bom? Entendidos? Dúvidas? Algum ponto obscuro que vocês queiram debater? Não, né? Se tiver algum ponto obscuro, escreva lá que o titio vai estar respondendo para vocês depois, tá bom? Bom, pessoal, olha só. Aí a gente vai passar o quê? A gente vai passar para o procedimento, né? Para o procedimento, tá bom? Como que é feito esse exame? Esse exame, ele vai ter o procedimento qualitativo e o procedimento quantitativo. Nós vamos falar só do qualitativo, que vai dizer se ele é positivo ou se ele é negativo, né? Tá bom? Então, qualitativo. Lá na prática eu vou mostrar para vocês o que? O quantitativo. O quantitativo vai falar a quantidade de streptolisina que eu tenho o que? No sangue do paciente, tá? No sangue do paciente. Entendidos, crianças? Então vamos lá para o qualitativo. Olha só, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, ó. Permitir que reagentes e amostras atinjam a temperatura ambiente, tá bom? Então, o que vai acontecer? Antes de começar o exame, eu tenho que tirar a amostra da geladeira, que vai ser o soro, e os reagentes, aquele kit que eu mostrei para vocês lá, eu tenho que tirar o que? Da geladeira. Aquele kit, ele é conservado na geladeira, né? Homogeneizar suavemente o antígeno antes de uso. Esse antígeno, criancinhas, vai ser o que? Vai ser o látex, tá? O reagente de látex, tá bom? 2. Adicionar amostras e controles em círculos distintos na lâmina de ensaio, conforme abaixo. Olha só, o que é essa lâmina de ensaio? Essa lâmina de ensaio é essa parte aqui, criancinhas, essa lâmina aqui de fundo escuro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a amostra em cima daqueles círculos. Vou voltar aqui de novo. Em cima desses círculos aqui, ó. Tá vendo? Esses círculos aqui. Eu vou colocar a amostra de um paciente aqui, de outro paciente aqui, de outro, né? Tá bom? Bom, o que vai acontecer, crianças? Nesse kit, eu vou ter o quê? Um controle positivo e um controle negativo. O que significa isso? É como se no kit eles me dessem o quê? Uma amostra positiva e uma amostra negativa.
A amostra positiva é para eu fazer o exame e ver como é que fica o positivo, né? E a negativa também. Eu vou fazer o exame da amostra negativa e vou ver que esse exame está negativo. Então eu tenho uma amostra no kit, eu tenho aqui, ó, vamos voltar aqui. Aqui, ó, isso aqui é uma amostra negativa e esse aqui é uma amostra positiva e esse aqui é o reagente, tá? Então, quando eu for fazer o exame de um paciente, na verdade eu vou estar fazendo três exames de uma só vez, né? Por quê? Eu vou estar usando a amostra do paciente, o soro do paciente. Eu vou estar usando o quê? Uma amostra que eu sei que é positiva e outra amostra que eu sei que é negativa, né? Então, a amostra do paciente, uma amostra positiva e uma amostra negativa, tá? A amostra positiva e negativa, elas vêm o quê? No kit, né? No kit que eu comprei para fazer esse exame, tá bom? Então, criancinhas, olha só, em cada um daqueles círculos lá, eu vou colocar aqui, ó, aqui está falando macro, é que se eu quiser usar uma quantidade maior de reagente e de amostra, né? Mas não, eu quero usar o micro, eu quero usar uma quantidade menor. Vamos ser o que? Econômicos, né? Então, ó, eu vou colocar aqui da amostra 25 microlitros da amostra e um daqueles círculos lá da lâmina. E vou colocar o que? 25 microlitros do controle em um círculo daquelas lâminas lá. Lembrando que o controle é o que? É o positivo e o negativo, né? Aí, criancinhas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o que? Do lado da amostra e do controle, né? Eu vou colocar o que? 40 microlitros desse reagente aqui, o látex, né? E depois eu vou fazer o que? Eu vou pegar um bastãozinho e vou misturar. Vou misturar esse reagente do látex com a amostra do paciente com os controles também, tá bom? Então vai ficar assim, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui eu vou misturar a amostra do paciente com o látex, né? Nesse outro círculo aqui, eu vou misturar o que? O látex com a amostra o que? Negativa, né? Que é esse controle aqui. Nesse outro círculo aqui, ó, eu vou misturar o que? O controle positivo também com esse reagente, o látex, né? O látex ele vai entrar em contato com a amostra do paciente, com o controle negativo e com o controle positivo, tá? Aí, criancinhas, o que eu vou fazer? Eu vou ficar o quê? Pegar essa plaquinha, né, e ficar o quê? Homogeneizando por 2 minutos, tá? E aí eu vou observar se teve o quê? A aglutinação. Se o teste do paciente, o soro do paciente, ele aglutinar, ele ficar cheio de vocês gostam de falar talhar, né? Se ele ficar talhado, né? Talhado significa que ele é positivo, tá? Se ele não talhar, quer dizer, se ele não aglutinar, significa que ele é negativo, tá? Então, o soro do paciente. Aí eu vou olhar o quê? Eu vou olhar os controles. O controle negativo, ele nunca vai aglutinar. E o controle positivo, ele sempre vai apresentar o quê? Uma aglutinação. Professor, por que eu tenho que fazer o controle positivo e negativo? Para eu, criancinha, saber se o kit está funcionando. Se ele realmente com uma amostra negativa, ele vai dar negativo. E se ele realmente com uma amostra positiva, ele vai dar positivo, tá? Se uma das amostras não funcionar, criancinhas, significa o quê? Significa dizer que esse kit, ele não está o quê? Ele não está funcionando. Não está funcionando. Tá certo? Entendidos? Né? Então é muito simples. A aula passada, um dos alunos falou para mim assim, no exame do VHS, né? Falando assim, o mais difícil é coletar o sangue. Esse aqui também o mais difícil vai ser o quê? Coletar o sangue, né? Coletar e separar o soro, tá? Porque depois é só colocar lá os 25 microlitros do reagente com o soro do paciente. Misturar o que? Por 2 minutos e aí você vai ver se aglutinou ou não. Aglutinou, o exame é positivo. Significa dizer que esse paciente ele entrou em contato com o Streptococcus pyogenes, né? Entendido, criancinha? Se der negativo, significa que ele não entrou em contato com essa bactéria Streptococcus pyogenes. Ok? Dúvidas, criancinhas?
algum ponto obscuro que vocês queiram debater? Se tiver ponto obscuro, não deixe passar em branco. Vai lá no fórum, escreva lá no fórum de dúvidas, que vai estar lá na plataforma, escrevam lá a dúvida de vocês, que o titio ele vai estar o quê? Respondendo, tá bom? Então tá, criancinhas, até mais, fiquem com Deus e se cuidem, tá? Tchau, tchau.